Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a ondulatória. O próximo tópico que a gente tem a falar aqui é a acústica, ou seja, o estudo dos sons. Então é isso que a gente vai fazer daqui por diante, beleza? Então antes de mais nada, vamos definir o som, como a gente já fez antes, mas para poder deixar todas as propriedades aqui reunidas. Som é uma onda mecânica. Uma onda mecânica, portanto, é uma onda que se propaga nos meios a partir da transferência de energia de um átomo para outro. Beleza? Além disso, o som ele é uma onda longitudinal. Longitudinal, ou seja, a direção de propagação é a mesma direção da oscilação. Beleza? Portanto, as ondas sonoras não podem sofrer polarização. Por quê? Porque se a onda é longitudinal, ela já tem uma única direção de propagação e uma única de oscilação. Não faz sentido mudar a direção de oscilação e selecionar só uma, sendo que ela só tem uma. Beleza? E o som é um tipo de onda mecânica que tem a frequência que nós chamamos de frequências audíveis. Então, frequência audível é o conjunto de frequências das ondas mecânicas capazes de fazer o nosso ouvido perceber. Isso aí vai da faixa de 20 Hz até a faixa de 20 kHz. Claro que, como estamos falando de características dos seres humanos, existem pessoas que vão escutar frequências um pouco abaixo de 20 Hz. Existem pessoas que não vão escutar frequências de 20 Hz, só um pouco acima de 20 Hz. Mesma coisa com o extremo superior. Em especial, as pessoas mais jovens tendem a ter o ouvido mais sensível para as frequências mais altas. E as pessoas mais velhas e também aquelas que se expuseram a grandes intensidades sonoras ao longo da vida vão ter dificuldade de escutar aí as frequências mais altas. Beleza? O som ele é produzido por meio de várias perturbações possíveis. E se essa perturbação mecânica for em uma dessas frequências, provavelmente o seu ouvido vai ser capaz aí de perceber. Beleza? Mas mais do que isso, a gente trata o som por meio das suas qualidades fisiológicas, ou seja, coisas que os nossos sentidos têm acerca do som. A primeira das qualidades fisiológicas do som é a altura. E a altura não tem o mesmo significado que a gente tem no dia a dia. A altura do som é se o som é grave, portanto um som baixo, daí o nome daquele instrumento musical que tem um som bem grave, beleza? Ou se ele é agudo. Sons agudos são sons que vão ser chamados de sons altos. Então, um som alto tem alta frequência, o som baixo tem baixa frequência, beleza? A força do som, para saber se ele é um som mais forte, mais fraco, a gente chama de intensidade. A intensidade está relacionada à força do som. Som forte, né? Som mais intenso, ou o som fraco, né? Que é o som mais baixinho, que a gente não tem quase a capacidade de ouvir. A grandeza física envolvida com a altura é a frequência. Então a gente tem que ter isso em mente, de que a frequência do som é aquilo que vai determinar se esse som tem uma altura maior ou menor. Então a altura do som é determinado por meio da frequência, beleza? Do mesmo jeito, a intensidade está relacionada a uma grandeza física também. Essa grandeza é a amplitude. Então, a amplitude vai mudar a intensidade sonora. Beleza? O nome altura não é usado em outros contextos ondulatórios, somente para sons. Beleza? A intensidade aí pode ser usada em outros contextos. Por exemplo, luz mais intensa, menos intensa, né? Ela pode aparecer com esse nome aí. Beleza? Tudo bem? A ideia é realmente teórica, bem aí de apresentação mesmo, e vamos seguir para a gente poder fechar essas propriedades para a gente conseguir ver como é que essas coisas podem aparecer em exercícios e provas. Beleza?
Dando continuidade, a outra propriedade que a gente tem para o som é o timbre. Deixa eu escrever aqui. O timbre é aquilo que permite a gente diferenciar o som de dois instrumentos musicais, por exemplo, ou a voz de duas pessoas diferentes falando as mesmas coisas. Então, isso vem do fato de que os sons na vida real, eles não têm uma frequência só. Eles normalmente têm muitas frequências. Deixa eu botar o quadradinho aqui para poder aparecer. Os sons têm muitas frequências. Então, quando você escuta ali o som de um piano, ele não está emitindo uma única frequência para você. Os sons mais puros, eles são aqueles sons em que você praticamente só escuta aquela frequência. Vou te dar um exemplo. Se você quiser experimentar você mesmo, você pode visitar esse site aí, que é o Zinawski, né? Lá a gente consegue fazer a geração de tons personalizados. Isso aqui seria um tom de 440 Hz, então uma onda sonora com uma única frequência. É isso aqui, ó. Esse é o som dele. Então, isso aí é um som de uma única frequência. Beleza? Se a gente reunir mais sons, mais frequências, a gente consegue outros efeitos. Então, se eu conseguisse, sei lá, uma dezena de tons e conseguisse construir uma mesma unidade sonora usando essas diversas frequências, eu estaria construindo um timbre personalizado. Então, é assim que os sintetizadores de instrumentos musicais funcionam. Eles pegam as diversas frequências emitidas por um instrumento e mandam aquele pacote com várias frequências simultâneas, construindo o que nós chamamos de timbre. A mesma coisa acontece com a voz. Se você tiver o conjunto de frequências típicas da voz de uma pessoa, você consegue fazer a reprodução de uma voz que se parece muito com ela. Né? Hoje a gente tem geradores de áudio aí que conseguem fazer isso utilizando aí algoritmos de inteligência artificial, em que ele consegue pegar uma amostra da sua voz e reproduzir com outros tipos de falas e outros tipos de coisas, às vezes até em outro idioma que não é o seu, como seria o som da sua voz falando aquelas coisas que estão ali escritas. Beleza? Vamos fazer aqui a leitura dessa questão que caiu no Enem. Ó. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Beleza? Vamos à pergunta. Essa diferenciação se deve principalmente a ou ao. Essa diferenciação se deve à intensidade sonora. Olha, ele está dizendo que uma flauta e um piano são diferenciados um do outro, porque um tem som fraco e outro tem som forte. E isso não é verdade, beleza? Então não é a intensidade que vai diferenciar os dois. A potência sonora do som, da mesma forma, também não faz sentido nenhum diferenciar os dois por isso. Letra C. Diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical. A velocidade de propagação não depende do instrumento musical, só depende do meio material. Então, a velocidade também não é o motivo que faz isso. Letra D. O timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Estou muito inclinado a marcar a letra D, mas vou ler a letra E também. A altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Ora, a letra E está quase certa, porque esse finalzinho aqui, ó, não está totalmente errado não, beleza? Quando ele fala que diferentes instrumentos musicais têm diferentes frequências, realmente são grupos de frequências que acabam se reunindo de maneira diferente. Então, isso não é totalmente incorreto. Mas isso não diz respeito à altura. Isso diz respeito ao timbre. Portanto, a gente marcaria aí no Enem a letra D. Beleza? E saindo dessa parte teórica, indo para uma parte mais matemática, aqui nós temos alguns requisitos que você vai precisar conquistar para conseguir concluir esse assunto de acústica, beleza? Uma habilidade que é essencial para você conseguir compreender na totalidade esse assunto
é a habilidade de fazer gráficos de função. Então, se você tiver uma função f de x igual a seno de x, por exemplo, tem que ser imediato. Você precisa saber que o formato dessa função num diagrama do tipo XY tem uma cara parecida com isso que eu estou desenhando aqui agora, beleza? Você precisa reconhecer nas funções trigonométricas os seus principais pontos de características. Aqui, por exemplo, a amplitude, né, que diz respeito à distância dessa parte mais baixa até a mais alta. Né? Você precisa identificar a amplitude, porque é isso que vai te dar aí a onda sonora, né? A intensidade da onda sonora. E você também precisa estar ciente que as ondas elas podem ser representadas de duas formas, com o mesmo diagrama e o mesmo desenho. Então alguém pode, por exemplo, colocar aqui uma onda sonora, uma onda, né, qualquer aí, uma onda se propagando na superfície do mar, por meio de um gráfico assim, da amplitude ao longo do tempo, e ele pode pegar um gráfico que à primeira vista seja a mesma coisa, mas que representa uma coisa diferente. Então você pode ter um outro gráfico desse jeito aqui, representando, né, uma coisa que pode parecer muito igual àquele outro, mas que como aqui nós temos tempo e aqui nós temos posição ou distância, representa coisas distintas, beleza? Quando você tem num gráfico de amplitude por tempo e você tem aí um período completo, esse período completo representa o período da onda e a partir do período você consegue obter a frequência da onda. Por quê? Porque se você tiver o tempo na sua variável aqui na abscissa, é isso que esse gráfico representa. Por outro lado, esse gráfico com a mesma carinha, do mesmo jeito, tendo x aqui do lado, um período da função trigonométrica vai representar para você, na verdade, o comprimento de onda. Veja que são coisas diferentes. No eixo vertical, ambos representam a amplitude da onda. Com isso, nós não vamos ter problemas, beleza? Em ambos os casos, a gente tem a amplitude da onda. Só que, se você tem a variável tempo na sua função, ela vai representar uma coisa. Se você tem distância, vai representar outra, beleza? E o que isso muda? Porque ele vai falar que uma onda pode ser representada por uma função do tipo f de x igual a vezes seno de ômega x, por exemplo. Ele pode inventar uma função como essa. Ou ele pode dizer uma onda representada pela função f de t, representada por a seno de ômega t, por exemplo. Ele pode inventar esses dois jeitos de escrever a mesma coisa. Em geral, a gente vai ter o tempo representando gráficos desse tipo, e a partir desses gráficos, dessas funções, a gente vai conseguir tirar, à primeira vista, o período. E aí o que você vai fazer? Vai usar V igual a lambda F para achar a frequência, velocidade, comprimento de onda. Se for fornecido um gráfico desse jeito aqui, com comprimento de onda, aí vai ser diferente. Aí o que você vai estar tendo? Você vai descobrir o comprimento de onda e a partir do comprimento de onda você vai pegar a velocidade para achar período e frequência, beleza? Eles representam coisas distintas. Esse primeiro gráfico aqui que eu vou representar por esse número 1, ele representa um pontinho do espaço e a onda vai passando por esse pontinho ao longo do tempo, beleza? Já o segundo gráfico não é isso. O segundo gráfico, a onda está ali passando e você tira uma foto dela e congela um instante de tempo. E nesse instante de tempo você vai ver como que está a distribuição da onda no espaço, beleza? Então, se você quer representar uma onda e quer representar ela passando ao longo do tempo, você vai usar um gráfico mais parecido com o gráfico de número 1. Se você quiser representar um estado específico, um instante específico da onda, o gráfico de número 2 vai ser mais apropriado, beleza? E como é que eu vou saber? Leia os eixos. Se no eixo horizontal tiver
tempo, você vai tratar como um gráfico do tipo do número 1. Se no eixo horizontal tiver posição, distância, você vai tratar como um gráfico do tipo número 2. Beleza? Vamos ver isso na prática para ver como é que funciona? As curvas A e B representam duas fotografias sucessivas de uma onda transversal que se propaga numa corda. O intervalo de tempo entre as fotografias é 0,008 segundo e é menor do que o período da onda, beleza? Isso é para você não achar aí, deixa eu aparecer aqui no cantinho. Isso é para você não achar que a onda passou e deu para passar mais de um período, beleza? É realmente aí um pequeno deslocamento que você tem aí da onda rosa virando a onda azul, beleza? Vou sair daqui para poder fazer os cálculos. Pede-se determinar a amplitude, o comprimento de onda e a frequência da onda, beleza? Primeira coisa que temos que fazer, amplitude, bem tranquilo, a amplitude vem a distância aqui da parte mais baixa até a mais alta ali, né, no seu gráfico. Então começa aqui, por exemplo, para a onda rosa, ó, aqui até ali no máximo, ó, isso aqui é a amplitude. Se você trouxer esse segmento aqui para o lado, você vai ver que ele encaixa perfeitamente aqui no eixo, ó, perfeitamente. Ó. Ou seja, a amplitude, isso aqui é imediato, a amplitude vale 1 milímetro, que é a unidade daqui com o número que está aqui. Então, a amplitude é 1 milímetro, beleza? Informação obtida diretamente do gráfico. Se você fizer a mesma coisa para a onda azul, você vai obter a mesmíssima amplitude. Então, a amplitude vai ser a distância desse ponto central aqui até o máximo. Se você quisesse, poderia pegar a distância do ponto central até o mínimo também, daria a mesma coisa, 1 milímetro. A amplitude é um número positivo. Esse número negativo aqui é uma conveniência para a gente poder usar o diagrama cartesiano. Beleza? Dando seguimento, ele quer agora o comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância percorrida durante um período. Então, você vai ter que pegar a sua onda aí e achar um período, beleza? Um período completo dessa onda pode ser, por exemplo, ó, aqui nessa parte rosa, ó, seguindo por aqui, dando a volta aqui. Eu já sei que isso aqui é metade do período, beleza? Vai até lá em cima e vem até aqui, beleza? Então, a gente tem aqui ó, o período como sendo tudo isso. Por que eu sei que na horizontal eu tenho período? Por que eu sei que eu tenho período? Porque o período da função é o tamanho de uma oscilação completa. Agora veja, o que representa o período da função? O período da função representa o comprimento de onda lambda, porque aqui na horizontal eu tenho distância. Se eu tivesse tempo aqui embaixo, eu iria a partir disso obter o período t e, portanto, a frequência. Beleza? Então é aqui ó, que eu vou olhar qual é o significado do período da função trigonométrica. Beleza? Cuidado com o uso dessas palavras. Comprimento de onda, portanto, 2 metros, que é o tamanho desse segmento completo aqui. Então, comprimento de onda, vamos escrever aqui, comprimento de onda vale 2 metros. Beleza? 2 metros. Agora eu quero achar a frequência. Bom, para a frequência fica complicado de saber aí qual é o valor dela exatamente à primeira vista, porque eu não tenho nenhum dado que só de olhar me permita calcular a frequência. Então a gente vai precisar fazer o cálculo de maneira indireta. Tudo que a gente sabe é que a velocidade de propagação de uma onda é dada por ΔS sobre ΔT e que a partir disso a gente tirou a conclusão que a velocidade da onda, quando você tem uma distância igual ao lambda, o tempo é o período, e a partir disso a gente chegou que a velocidade é lambda vezes f, porque o período é o inverso da frequência. Beleza? Isso aqui serve para você achar a fórmula. Só que a gente não tem aí a distância percorrida durante um período. A gente tem a distância percorrida durante 0,08 segundos. Então, a gente consegue usar a primeira fórmula, que é a fórmula de movimento uniforme, para resolver a questão. Beleza?
Quando eu fiquei apresentando as fórmulas da maneira que eu apresentei, é para você conseguir resolver funções, exercícios simples, médios e difíceis, beleza? Isso aí, se você conhece rapidinho as fórmulas, ele vira um exercício fácil. Se você só decorou o negócio de V igual a lambda F, fechou sua cabeça e não sabe de onde a coisa veio, aí a questão que era fácil vai se tornar difícil, beleza? Então, continuando aqui, ó, a gente sabe que a velocidade de propagação vai ser a distância dividido pelo tempo. E olha aqui, ó, a distância percorrida por essa onda durante 0,08 segundo pode ser vista em vários lugares do gráfico. Ó. Significa que você andou aqui, ó, se aqui é 0,8 e aqui é 1,2, significa que essa distância aqui é 0,4 e aqui no meio, portanto, você tem 1,0. Então, de 1,0 para 1,2 significa que você andou 0,2 metro no tempo de 0,008 segundo. Então, 0,2 dividido por 0,08, a gente calcula e chega em 25 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda. Agora eu consigo continuar, beleza? Como que eu faço a continuação? Ora, se V é lambda F, a velocidade V é 25, o comprimento de onda nós calculamos como 2 metros e a frequência é o que eu quero descobrir. A frequência, portanto, 25 sobre 2, 12,5. A unidade de medida é o Hertz. Beleza? E aí ele pergunta qual é a intensidade V da velocidade de propagação. Nem precisava dessa informação porque eu já usei ela antes. A velocidade de propagação da onda é 25 metros por segundo. Beleza? E aí, isso aí é um exemplo aí de aplicação da parte básica aí da análise gráfica de funções. Vamos olhar uma outra um pouquinho mais elaborada para a gente ver onde é que esse negócio consegue chegar? Para poder te mostrar essa propriedade, eu vou usar o nosso gerador de tons novamente, beleza? Vou colocar ele aqui tocando com 440 Hz. E aí vou colocar também um outro gerador de sinais, gerando a mesma frequência para você ouvir ela aparecer. Beleza? Lá vou eu. Aqui a gente escuta os dois ao mesmo tempo. Beleza? É meio irritante, né? Mas aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a frequência de um deles e vou aumentar, para elas ficarem um pouquinho diferentes. Vou aumentar mais um pouquinho. Então lá eu tenho 440, aqui eu tenho 442 Hz. Você percebe o som indo e voltando? Vou tentar 443, eu espero que ele vá e volte mais rapidamente. Tem que botar aviso para as pessoas sensíveis na descrição do vídeo, né? O que a gente está experimentando aqui é um fenômeno chamado de batimentos. Os batimentos, eles vêm de frequências sonoras muito parecidas. Então, os batimentos, eles vêm de frequências sonoras muito parecidas. Como é que você tem isso? Imagina que você tenha duas fontes de ondas sonoras com frequências muito próximas. Como você viu aí, eu botei 440 em um e 442 no outro. Né? Então, essas frequências muito próximas provocaram um aumento e redução na amplitude da onda. Esse aumento e redução, ele ocorre por causa da sobreposição especial que acontece aqui. Por que que isso acontece? Matematicamente, para você conseguir compreender essa parada, você precisaria ter o domínio de uma ferramenta lá da trigonometria chamada prostaférese. Com a prostaférese, você consegue fazer a transformação de somas em produtos. Então, usando lá as expressões da prostaférese, você consegue ver que se você tem duas ondas, F1 e F2, com frequências muito próximas, na hora que você faz a soma delas, você obtém uma nova onda
com uma amplitude variável. Então é como se fosse assim, a primeira onda seria uma coisa assim, a segunda onda uma coisa muito parecida, mas com a frequência um pouquinho diferente, e na hora que você faz o acréscimo das duas, você tem interferência construtiva e depois interferência destrutiva, sem mudar a frequência. Interferência construtiva e depois destrutiva, formando um padrão em que a amplitude vai ficar aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo sucessivas vezes, trazendo essa sensação que a gente viu aqui. Calma aí que eu fechei o slide. Trazendo essa sensação que a gente viu aqui, que é de aumento e diminuição sucessiva da amplitude sonora, beleza? Um aumento e redução. Isso é muito útil para você fazer afinação de instrumentos musicais, porque se você está ouvindo duas cordas que eram para estar vibrando exatamente na mesma frequência e elas estão um pouquinho desalinhadas, na hora que você soa as duas ao mesmo tempo, acontece um desconforto acústico. E esse desconforto pode facilmente ajudar a pessoa a afinar o instrumento corretamente por meio da comparação com outro instrumento de referência. Beleza? Da mesma forma, isso aqui é um prato cheio para virar questões bem sofisticadas de trigonometria, envolvendo aí a análise dessa transformação de somas em produtos, por exemplo. Beleza? Numa experiência com 2 diapasões, os resultados obtidos foram batimentos. Isso só foi possível porque os diapasões vibraram. Letra A com a mesma amplitude, letra B com amplitudes pouco diferentes entre si, letra C, frequências bem diferentes, letra D, frequências iguais e letra E, frequências de valores próximos. Beleza? Aqui a gente pode ter algum tipo de confusão porque, bom, é desejável para o fenômeno dos batimentos que você tenha a mesma amplitude. Beleza? Senão você não consegue construir o aumento e a diminuição de maneira muito pronunciada. Pode ser com amplitudes diferentes? Pode ser com amplitudes diferentes, beleza? Mas a pessoa poderia achar que já quando a gente faz o modelo, análise matemática, a gente bota a mesma amplitude, a pessoa pode achar que isso seja uma coisa essencial, e não é, beleza? Quando a gente fala amplitudes pouco diferentes entre si, isso aqui está bem errado, porque realmente isso aqui não é uma condição. Frequências bem diferentes não geram batimentos, frequências iguais geram interferência construtiva e frequências de valores próximos geram aí batimentos. Beleza? Para a gente poder deixar isso bem claro, vou colocar aqui mais uma vez aquele barulho bem irritante, mas que serve para a gente poder ilustrar a situação daqui. Então, colocar ali com 440 Hz, que é a nossa referência, e vou colocar outra aqui com 440 também. Então, frequências iguais, interferência construtiva, né? Praticamente não mudou aí, você não deve ter visto diferença nenhuma, beleza? Aí agora eu vou mudando a frequência de uma delas. Quando eu coloco um pouquinho maior, por exemplo, 441, a gente já tem o começo aí dos batimentos. 442, está aparecendo mais. 443, só que se eu botar, sei lá, 480, a gente não consegue perceber. O fenômeno não acontece. Então, frequências bem diferentes, deixa eu desligar esse aqui que eu estou achando já ruim já. Quando a gente põe frequências bem diferentes, de fato, o fenômeno não acontece. Beleza? Era isso. Espero aí ter conseguido encerrar essa situação aí relativa à acústica. Essas são as propriedades principais e o que a gente tem mais dessa área aí envolve mais matemática e seria uma coisa realmente voltada para o estudo da trigonometria e não exclusivamente aqui da parte de acústica. Beleza? Valeu, sucesso, até a próxima. Fui.